Olá, o Câmara Rio reportagem especial de hoje é sobre os 200 anos da independência do Brasil. O marco que mudou a história do país e deu início à construção de um censo de nação não ocorreu do dia para a noite. Você vai conhecer alguns lugares aqui no Rio que guardam essa memória e como funcionam atualmente. Nós somos um país que historicamente foi formado por meio de grandes processos de exclusão. A mais importante delas, sem dúvida nenhuma, a exclusão de parte considerável da nossa população durante o período da escravidão. É importante sempre uma reflexão dos pontos positivos da República e também dos desafios que precisam ser ultrapassados. Temos uma senhora oportunidade para fazer o certo, nós não podemos tentar esquecer do passado, porque senão a gente não aprende. Uma verdadeira pérola da cidade, a Quinta da Boa Vista é um dos maiores parques urbanos em solo carioca, com cerca de 155 mil metros quadrados. Os jardins são um convite para piqueniques, passeios e muitas atrações de lazer. Legados e transformações que vêm desde 1808, com a chegada da família real ao Brasil, que se instalou na melhor propriedade que havia no Rio de Janeiro na época. O casarão sobre o alto da colina, de onde se tinha uma boa vista da Baía de Guanabara e que deu origem ao nome da área. Pertencente a um traficante escravagista, a posse foi doada para se tornar a residência real. Hoje, 2 séculos depois da proclamação da independência do Brasil, o Palácio Imperial é a sede do Museu Nacional. A instituição científica mais antiga do país, é integrante do Fórum de Ciência e Cultura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, vinculada ao Ministério da Educação, e tem perfil acadêmico concentrado nas áreas de ciências naturais e antropológicas. A nossa comemoração do bicentenário da independência brasileira começa aqui. Perfeito. E essa interação com a população também é didática, de maneira que as pessoas passam a visualizar o que está acontecendo lá dentro. Exatamente. E, sobretudo, que a gente gostaria que as pessoas se acercassem ao museu, porque, afinal das contas, o museu é delas. Antes de continuar falando sobre o Museu Nacional, uma informação importante. Em 2 de setembro de 2018, poucas semanas depois do bicentenário do equipamento e faltando poucos dias para as comemorações da independência, o Museu Nacional foi atingido por um incêndio de grandes proporções que destruiu praticamente todo o acervo de mais de 20 milhões de itens acumulados ao longo dos 200 anos de existência. Agora sim, voltamos à história. A criação do Museu Nacional fez parte de uma série de iniciativas tomadas por Dom João VI para promover o desenvolvimento da arte, ciência e intelectualidade no Brasil. O Museu Nacional nasceu oficialmente durante esse processo e foi fundado no dia 6 de junho de 1818 como Museu Real. Inicialmente instalado no Campo de Santana, na Praça da República, no centro da cidade, o Museu Nacional foi transferido para o Palácio de São Cristóvão, na Quinta da Boa Vista, em 1892. A mudança ocorreu principalmente como uma medida de apagamento das memórias da monarquia brasileira pelos republicanos que tinham assumido o controle do país em 1889. O edifício foi casa da família real portuguesa e passar a abrigar o Museu Nacional daria um novo significado para o local. Essa edificação
ela não foi concebida para receber um museu, um equipamento cultural. De início, era uma residência. Exatamente, era uma residência de um mercador de escravos e que tão logo soube que o Dom João VI, o rei de Portugal e sua corte vinham para o Brasil, então doou a sua residência, que era uma das melhores do estado, para o Dom João VI. E aí o Dom João VI adaptou essa residência, né, para a moradia da sua família, construindo os torreões e que foram sendo modificados ao longo do tempo por Dom Pedro I, Dom Pedro II, que deu a configuração final a esse palácio, né? E aí que ele virou um palácio, o Palácio de São Cristóvão. E dentro desse contexto também é importante frisar que quando o Museu Nacional veio para cá, que foi em 1892, várias modificações foram realizadas. 60 quilômetros de distância separam a residência oficial na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, da casa de veraneio, aqui na Fazenda de Santa Cruz, na zona oeste da cidade. E essa ligação ela foi muito importante para o desenvolvimento econômico, sociocultural da cidade e também do país naquela época, né? Com certeza. Graças a isso, Santa Cruz recebe a Estrada de Ferro Dom Pedro II. Na época em que era o principal mantenedouro de alimentos da corte e também exportador, o Vale do Café, quando começa a exportar café, ainda pertence à Fazenda de Santa Cruz. Foram muitos os benefícios por ter aqui a residência da família imperial. E aí a gente pode citar, por exemplo, o Brasil foi o segundo país do mundo a receber o aparelho telefônico. A primeira ligação da América Latina foi entre Santa Cruz e São Cristóvão. E, inclusive, a independência do Brasil também pode-se dizer que começou aqui, nessa casa. Com certeza. No dia 17 de janeiro de 1822, Dona Leopoldina, que estava aqui passando férias, recebe José Bonifácio no mole jesuítico, também conhecido como Cais Imperial, e os dois começam as tratativas no que culminaria a independência do Brasil. No dia 14 de agosto, Dom Pedro I pernoita em Santa Cruz, rumo a São Paulo, que seria uma viagem diplomática, acaba sendo o marco histórico do Independência ou Morte, às margens do Ipiranga, mas o que a gente não lê nos livros é que, na verdade, quem proclamou a independência foi Dona Leopoldina. No dia 2 de setembro, ela assina a independência do Brasil, manda um mensageiro para São Paulo. Dom Pedro só pega, lê a carta, dá o grito e leva toda a fama. Quando ele voltou dessa viagem, ele parou para descansar aqui. Não foi só para descansar, eles vieram celebrar. Aqui foi a primeira festa da nação independente do Brasil. Com a emancipação, as antigas moradias que serviam à realeza e posteriormente ao Império tomaram novos usos. Em comemoração aos 200 anos da independência, a Câmara Municipal de Vereadores deu o título de Bairro Imperial a Santa Cruz. A Lei 7.374 é uma oportunidade para destacar a memória local e inserir a Zona Oeste no mapa turístico da cidade. Eu acho que o principal legado é uma ideia de nação e uma ideia de território e uma ideia de Estado, né? Quer dizer, uma ideia de unidade política, que não estava colocada na colônia, né? A colônia era um conjunto de territórios sob posse de uma metrópole, de Portugal, e o fato de que nós seríamos esse país com esse território definido politicamente, não é? Ele não está dado, e ele é dado mais ou menos, né, com pequenas mudanças, a partir do momento da independência. Alguns fios que tecem um senso de nação são os símbolos. Essa concepção de nação, ela muda, né? Assim como muda o significado dos símbolos, né? Os símbolos, a ideia, as cores da bandeira, por exemplo, que a gente aprende na escola, o verde são as matas, o amarelo é o ouro, né? Na verdade, essas cores, durante o Império, elas estão relacionadas às cores das casas reais, não é? De Bragança, o verde, e o dourado dos Habsburgo, né? Da Casa Real Austríaca. A independência foi bem sucedida em construir uma ideia de
Estado, de território, mas não foi suficientemente bem sucedida em construir uma ideia de sociedade, não é? Uma compreensão de que todas as pessoas, o conjunto de indivíduos, nas suas diferenças, fazem parte de uma grande unidade, né? E devem compartilhar certos direitos que nos identificam com essa unidade. Nós somos um país que, historicamente, foi formado por meio de grandes processos de exclusão, né? A mais importante dela, sem dúvida nenhuma, a exclusão de parte considerável da nossa população durante o período da escravidão. No próximo bloco, você vai ver as transformações da cidade do Rio de Janeiro desde a proclamação da independência do Brasil. O Rio de Janeiro é a capital histórica do país. Nesse bloco, você vai ver o quanto os monumentos e as edificações preservadas já serviram de testemunho para a nossa trajetória política. Capital da colônia portuguesa do Estado do Brasil entre 1763 e 1815, depois do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, de 1815 a 1822, do Império do Brasil entre 1822 e 1889 e da República dos Estados Unidos do Brasil de 1889 até 1960, quando a sede do governo foi transferida definitivamente para a recém-construída Brasília, a paisagem do Rio de Janeiro inspira a história para todos os lados. O poder se concentrou por aqui por mais tempo e durante diferentes sistemas políticos. Nomes de logradouros, de instituições, monumentos em praça pública lembram aqueles que participaram dos processos de mudança. 1º de março, esse Tiradentes vistoso aqui, imponente. O que ele está fazendo aqui, Thiago? Ele ficou entre tantas prisões aqui. Por isso que ele é representado em um lugar que há vertentes históricas defendendo que era a cela exata dele. Ele vai sair daqui para morrer em 1792. Mas Tiradentes representa um marco para que a gente discuta também a independência do Brasil, que não nasce em 1822. Há movimentos em muitos lugares do país que vão discutir o momento que nós deveríamos nos afastar de Portugal e seguirmos de maneira única. Numa cidade com esse passado, é comum que no mesmo lugar exista mais de uma homenagem. Erguido em estátua, Dom Pedro I reina na Praça Tiradentes. Ele está naquela praça sendo representado com o nome porque foi não só enforcado, mas esquartejado naquela região. Dom Pedro I é homenageado numa estátua que, inclusive, há traços do Rodin, grande artista francês. Ele vai estar representado ali porque já era uma luta que vinha de Dom Pedro II e que na República, inclusive, foi questionada. Por que representar Dom Pedro I, que vem dessa família, numa praça que homenageia um dos líderes daquilo que eles utilizariam como Marte da República? Então essa briga ela acontece até os dias de hoje, mas a gente tem que também entender que esses símbolos eles vão se cruzar em muitos lugares e não somente naquela praça. Também conhecida como Imperial Igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro, palco dos batizados da dinastia Bragança, um templo como esse, além de funções religiosas, servia ainda a reuniões entre as autoridades. A Igreja Católica era a instituição mais forte, mais poderosa naquela ocasião e também influenciou no processo de independência do Brasil. Com certeza. Foi numa outra localidade da Igreja Católica, um outro templo, Convento de Santo Antônio, que o Brasil teria nascido como nação. O Frei Sampaio, um dos franciscanos que aconselhavam o Dom Pedro I, era uma prática muito comum, inclusive feita pelo próprio pai dele, Dom João VI, ele subia ali o Convento de Santo Antônio para falar com os freis franciscanos em busca de conselho, né? Foi o Frei Sampaio que se tornou um propagandista da independência. Ele redigiu uma série de documentos, entre eles um documento que pedia a permanência do Dom Pedro I no Brasil. Ele fazia isso muito por fidelidade, né, a um monarca, a um futuro monarca que tinha uma ligação muito forte com a Igreja Católica, assim como seu pai, que já havia retornado.
Além disso, foi na cela do Frei Sampaio, ou seja, foi numa cela monástica, que Dom Pedro I e José Bonifácio se reuniam de uma forma até secreta naquela época para conspirar sobre a independência. Então existe lá no convento de Santo Antônio algumas inscrições aí que marcam esse lugar onde de fato o Brasil teria nascido e pensado como nação. Edificações preservadas servem de cenário e testemunho para a trajetória política do país. E aqui foi um importante ponto de observação das transformações que vinham ocorrendo na cidade, inclusive nesse marco dos 200 anos da independência para cá. Na virada para o século XX, a transformação urbanística promovida pelo Pereira Passos, com o Bota Abaixo, a construção da Avenida Central, mas importantíssimo dizer que daqui a gente podia ver o Morro do Castelo. Ali onde hoje a gente chama de Castelo, foram construídos diversos pavilhões que representavam países do mundo, exatamente aquele modelo da Expo, das grandes exposições mundiais, feiras mundiais. As comemorações do primeiro século da independência também trouxeram inovações tecnológicas, como, por exemplo, a primeira transmissão pública de rádio. Na ocasião dos 100 anos da independência, houve toda uma mobilização para essa construção de identidade e também para uma exportação de uma ideia de Brasil. Agora, na ocasião do bicentenário, é uma oportunidade para quê? É uma oportunidade perdida. Isso daí eu posso deixar bem claro, porque nós não estamos conseguindo retratar por N razões, tá? Não é por uma questão somente de esforço de A ou de falta de esforço de A, de B ou de C. É por um país que não está se encontrando num debate tão importante de mostrar que nós estamos vivos, que nós estamos pujantes, que nós estamos ligados a esses 200 anos de independência, ofertando ao mundo soluções, ofertando ao mundo olhares, ofertando ao mundo outras possibilidades de negócios. A gente está perdendo esse pulo. O que a gente pode dizer que hoje se guarda desde a proclamação da independência há 2 séculos? Eu acho que o que se guarda desde a proclamação da independência é a tentativa justamente de definir o que é o povo brasileiro, O que é o povo brasileiro, o que é essa diversidade de características que existe dentro de uma nação que é uma unidade política, mas não é uma unidade cultural, sobretudo não é uma unidade social. E essa definição do que é o povo brasileiro, do que é esse conjunto de indivíduos que vive dentro desse território, é algo que está aberto aí à disputa até hoje. Toda história pode ser escrita em linhas certas ou tortas. O importante é celebrar os acertos e aprender com os erros. Nesse sentido, nós voltamos em um ponto central nesses 200 anos da independência. O Museu Nacional está em plena recuperação. O incêndio de 2018 vai ficar marcado para sempre, mas como um aprendizado. O minucioso trabalho de reparo está sendo feito levando em consideração as medidas de segurança mais atualizadas pelos órgãos internacionais. Evidentemente que todo museu vai ser reconstruído com as melhores técnicas e os melhores materiais para justamente pensar na questão da prevenção. O museu ele já tem essa função pedagógica e o museu hoje é um cenário de uma tragédia. Essa história ela vai ser contada para não ser repetida e para se aprender com esses erros do passado? Foi muito bem o que você colocou, porque de fato, infelizmente, isso aqui é um cenário de tragédia, Por mais que a gente queira ver, eu vou te colocar que nós agora temos uma senhora oportunidade para fazer o certo, nós não podemos tentar esquecer do passado, porque senão a gente não aprende. Câmara Rio, reportagem especial de hoje fica por aqui. Acompanhe nossa programação em câmara.rio e também pelas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo encontro.